Olá, boa tarde. Muitas pessoas vêm adotando a dieta vegetariana. Elas excluem a carne do cardápio em busca de uma alimentação mais saudável. Existem também os veganos que vão além e excluem de sua vida qualquer produto de origem animal, incluindo roupas e cosméticos. Mas é preciso muita informação para seguir essa dieta com segurança. O que era um estilo de vida se transformou em negócio lucrativo. Depois que parou de comer carne, essa empresária decidiu abrir uma loja de produtos veganos para um público que não consome nada de origem animal. O veganismo está crescendo e isso se mostra de duas formas diferentes. A primeira delas é o crescimento da procura por produtos veganos, cada vez mais gente procura produtos veganos. E a segunda é o aumento do interesse das pessoas em entenderem o que é o veganismo. De acordo com dados do Ibope, estima-se que 9% dos brasileiros sejam vegetarianos e muitos deles são veganos. A cada ano, o aumento nas vendas para esse segmento da população gira em torno de 40%. A busca por uma alimentação saudável impulsionou esse mercado. E como esse é um público que ainda está em formação, o grande desafio do empreendedor é conquistar o cliente. Quando um vegano descobre alguma coisa vegana, como não tem em todo lugar, ele conta para os amigos veganos deles e viraliza, né? Então a gente tem muito o boca a boca. E para falar sobre o vegetarianismo, recebemos a nutricionista Natália Uticava, que trabalha com nutrição vegetariana, e o cardiologista Everton Padilha Gomes, pesquisador do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do Instituto do Coração de São Paulo. E você pode participar da nossa conversa, mandando suas perguntas e também comentários. Pode ser pelo Facebook, também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. A ideia é hoje a gente utilizar nosso tempo aqui para prestar um serviço, né, sobre o vegetarianismo. Ainda há necessidade mesmo assim de colocarmos mais informações? O quanto que existe de mitos ainda sobre essa dieta? Sim, com certeza. Existe muito mito, né? Principalmente de que uma alimentação vegetariana nunca vai ser compatível em termos de proteína, principalmente, ou alguns minerais, como ferro. Mas, como você mesma comentou, é um mito, né? E qualquer pessoa pode ser vegetariana. O que importa é a gente tentar substituir todos os nutrientes que a carne ou mesmo os laticínios, os ovos nos trariam, mas todos os alimentos de origem vegetal também podem fornecer esses nutrientes, né? Doutora Everton. E, complementando, eu acho que também existe na cabeça das pessoas uma desinformação também do que significa ser vegetariano. É muito importante programas como esse, porque muitas pessoas pensam assim, olha, vegetariano, se eu pegar e colocar uma saladinha a mais no meu almoço, isso quer dizer que eu virei agora vegetariano. Uhum. Mas, na verdade, se a pessoa pega e inclui produtos de origem animal, ela muitas vezes ela está também incluindo produtos que a tiram do regime vegetariano. Então, muita gente se inclui como vegetariano, mas no final, se ela come uma carne branca, se ela acaba não sendo considerada como vegetariana. Então, parece parecer que o vegetariano é nenhum tipo de carne no cardápio. Não importa se é vermelha, se é branca, nenhum tipo. Nenhum peixe. Nenhum... Você fala vegetariano, mas como peixe. Não, então não é vegetariano, nenhum presunto, né? Peito de peru. Exatamente. Agora, vamos supor que a pessoa, então, decidiu tomar essa decisão nesse momento. Decidi virar vegetariano. É necessário uma adaptação do organismo ou não? A pessoa pode já retirar a carne completamente do cardápio de uma hora para outra? Não, na verdade é uma decisão da pessoa, né? O organismo não entende que aquilo é uma proteína animal ou uma proteína vegetal, né? Ele entende os aminoácidos, que são as subpartes aí de uma proteína, por exemplo, né? Existem pequenas adaptações que vão ocorrendo ao longo da prática, né? Às vezes uma melhor absorção do ferro, a flora intestinal que pode modificar, tem pequenas coisas, mas a pessoa, se ela optar por se tornar vegetariana de um dia para o outro, não tem problema nenhum. Vai muito da pessoa. Sim. Né? O que é importante também se observar é que quando a pessoa faz essa transição, a motivação pela qual ela faz. Porque muitas vezes algumas pessoas elas podem até ter alguma queixa, olha, eu me tornei vegetariano, mas de repente eu estou me sentindo com algum sintoma diferente, estou me sentindo mais fraco. Algumas pessoas acham que vão ficar mais fracas, mas tem muita gente que busca o vegetarianismo
tentando emagrecer, por exemplo, mas acabam reduzindo a ingesta de calorias que deveriam estar ingerindo normalmente. Esse não é um bom motivo, então, para se tornar vegetariano, porque é exatamente aqui a pergunta que chegou do Kaique, ele fala, muitos adolescentes aí usam o caminho do vegetarianismo como um caminho para emagrecer e não para ter uma vida mais saudável. Aí acabam não organizando uma dieta adequada, aí tendo transtornos alimentares, quer dizer, colocar em mente, eu vou virar vegetariana para emagrecer, olha, não deve ser o caminho. Contanto que seja uma situação de estilo de vida. Se a pessoa pega e diz assim, não, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, para que depois eu volte a ter a mesma situação anterior, o teu organismo ele não vai funcionar direito. E você não vai conseguir esse resultado sem que o teu organismo vá sofrer de alguma maneira. Essa contabilidade ela não vai ser feita da melhor maneira possível. Então, alguma perda você vai ter. Então, assim, você tem que ter uma contabilidade básica em relação às substituições. Então, você vai ter que, você tirou a porção de proteínas da carne, você vai ter que entrar com mais leguminosas, você vai ter que ter legumes, verduras, frutas, você tem que ter uma situação adequada em relação ao teu organismo. Muitas pessoas, elas tiram somente a carne e, por outro lado, também colocam muitas massas. Então, elas não sabem muitas vezes o que colocar e elas, não, eu sou vegetariano, mas eu não gosto muito de salada. Isso não... Aí é meio complicado. A pessoa vai ter um desbalanço em relação à sua própria dieta. Agora, Natália, né, as pessoas se perguntam, há na carne algum tipo de nutriente que não existe em nenhum outro alimento, que existe unicamente na carne, não pode ser substituído? Não, na verdade, dentre os alimentos de origem animal, existe a vitamina B12, né, que ela não está presente nos alimentos de origem vegetal. Né? Então, mesmo e principalmente na carne vermelha, né? Então, mesmo quem reduz já a carne vermelha por uma questão pessoal, de saúde, e come mais carnes brancas, pode, a longo prazo, vir a ter alguma deficiência de vitamina B12, né? Então, isso é o único nutriente que, pessoalmente, é o único que não é encontrado, então, nos alimentos de origem vegetal, né? Então, por isso a gente tem que sempre acompanhar e fazer os exames periódicos para ver se está tudo certinho. Agora, a doutora Eva está estudando os resultados aí da dieta vegetariana, né, no grupo das pessoas adventistas, né? Esse estudo ainda está em andamento, mas eu queria que você trouxesse para nós aqui já alguns resultados. Então, nós estamos estudando desde 2013 pessoas membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso se dá em razão porque os adventistas há mais de 150 anos, eles preconizam, pelo menos uma parte das pessoas, isso é mais como um aconselhamento, não é uma obrigação das pessoas que sigam uma dieta vegetariana, mas principalmente uma questão de estilo de vida, uma situação de buscar água, ar puro, luz solar, repouso, exercício, confiança em Deus, uma questão de mudança de estilo de vida. E a grande questão que nós temos é que os custos hospitalares estão muito altos. E a American Heart Association ela definiu que o maior fator prevenível, modificável, é a questão da dieta, em um consenso que teve em 2015. E o que nós observamos? Qual seria o impacto? Nós já temos vários estudos, inclusive um estudo que foi realizado desde a década de 80 na região de Loma Linda, e foi muito interessante porque eles observaram que em pessoas adventistas lá, a mortalidade era muito mais baixa numa região que é a principal região que tem uma alta mortalidade por infarto agudo do miocárdio, mas é uma região americana, uma região de primeiro mundo. Como é que seria a realidade aqui no Brasil, onde muitas vezes as pessoas pensam, olha, eu não tenho tanto acesso a condições econômicas, onde acesso talvez a frutas, verduras, legumes não seja tão grande. Será que você ter uma dieta vegetariana, será que você tentar implementar essas questões como exercício, como repouso, numa população urbana, ela poderia reverter em uma melhor saúde? Então, foi essa a questão que nós, lá no Instituto do Coração, através do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular, iniciamos o estudo Advento. E foram resultados que nós ainda estamos analisando, mas até agora se tornaram muito promissores,
que a redução de marcadores inflamatórios entre a dieta, pelo menos a dieta vegetariana, tanto a vegetariana estrita como a ovo-lacto-vegetariana, reduziu em 62%. O colesterol em geral reduziu em torno de, eu estou colocando aqui o colesterol total e o LDL, reduziu em torno de 18% a 20%. O IMC, que é o índice de massa corpórea, reduziu 20%. A pressão arterial reduziu em torno de 7% a 8%. Então, assim, vários marcadores que nós sabemos na medicina que estão associados com maior doença cardiovascular, eles tiveram um perfil mais favorável nos pacientes vegetarianos. A glicose, ela reduziu em torno de 25%. O perfil da glicose nesses pacientes. Então, é algo que nos chama muito a atenção como uma prescrição de saúde preventiva para a população. Mas para chegar a esses resultados é preciso ter uma dieta equilibrada mesmo. Quando falamos de dieta equilibrada, independe se existe carne ou não no prato, não é, Natália? Exato, o principal que a gente tem que pensar é em substituir, então, a carne por cereais integrais, leguminosas, então todos os tipos de feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, os derivados de soja, principalmente fermentados, tofu, tempê. Todas as castanhas também são fontes de proteínas, alguns cogumelos. E, claro, verduras, legumes, frutas que devem estar presentes na alimentação de qualquer pessoa. Né? Agora, Natália, quais são os erros mais comuns cometidos pela pessoa que segue essa dieta sem orientação? Né? Acho que o Dr. Everton comentou um pouquinho, assim. A primeira coisa é substituir aquele espacinho que a carne ocuparia no prato por alguma batata ou alguma coisa com queijo, com massa, né? Porque fica um espaço, né? E o que a gente costuma recomendar para facilitar um pouco é que se ocupe esse espaço com leguminosas, e não só no prato, mas ao longo do dia, né? Leguminosas e castanhas principalmente ao longo do dia, né? E evitar realmente todos esses tubérculos e raízes em excesso, porque eles são palatáveis, às vezes quando você faz ele assado, ele fica com um gostinho que daria um gostinho, por exemplo, parecido com de alguma fritura, alguma coisa parecida com a carne, né? Então, esse é o principal erro, né? Agora, um outro ponto interessante, o estudo também avaliou a questão aí das classes sociais, a questão financeira de uma dieta vegetariana, porque logo se pensar, então, vai aumentar o custo, é uma dieta cara. Esse resultado também surpreendeu, doutor? Nos surpreendeu muito porque quando você observa ou você pensa numa pessoa vegetariana, logo lhe vem na cabeça o quê? Uma pessoa pelo menos de classe média, uma pessoa que tem um perfil de uma pessoa que seja de um extrato social que seja mais pessoas que sejam do extrato branco, que seja elite. Elite. Isso que vem na cabeça das pessoas. E, de uma maneira, o estudo, eu reitero que ele foi uma procura espontânea. E não teve diferença entre os grupos em relação à distribuição racial. Então, a proporção entre pessoas de raça negra, entre pardos, entre pessoas de raça branca foi absolutamente a mesma entre todos os grupos. E o mais interessante é que também a questão socioeconômica, 35% das pessoas que são vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas, no nosso estudo, eles ganham menos de 3 salários mínimos. Ou seja, essas pessoas são pessoas que, na nossa casuística, elas são vegetarianas às vezes até mais de 10 anos. Não é uma questão de... E a pessoa, para ter entrado no estudo, ela precisava ter sido vegetariana há pelo menos 1 ano. Não é uma questão do modismo, uma pessoa que tentou estar e depois abandonou. É uma pessoa que está ali há um bom tempo e que nos reitera uma coisa, que ser vegetariano é algo que é custo efetivo e que realmente é acessível a todas as classes. É mais uma percepção errada, então, exatamente, né, das pessoas. Vocês estão usando alguns termos aqui, né? O lacto vegetariano, vegetariano. Vamos aproveitar, então, para esclarecer? Tá, e que são, né, alguns termos aí que vêm dos tipos de dieta vegetariana, né? Natália, ajuda a gente nessa, por favor. Esses termos, na verdade, a gente tem o ovo-lacto-vegetariano, então são pessoas que consomem ovos e leite derivados, laticínios, né?
O outro, lacto-vegetarianismo. Lacto-vegetarianos, então as pessoas não consomem nenhum tipo de carne, mas consomem leites. Voltou, tá aí, ó. Consomem leites e derivados. Aí só uma correçãozinha que é vegetariano estrito, né, e não restrito, porque ele come estritamente alimentos de origem vegetal, mas está longe de ser uma dieta restrita, pelo contrário, né? E o veganismo, que é uma pessoa que, além de consumir apenas na alimentação alimentos de origem vegetal, extrapola isso para a sua vida, né? Então, também não utiliza couro, não utiliza tecidos, né, que tenham sido de origem animal. Nada que venha de origem animal, isso, né? E também que evita produtos, na medida do possível, que tenham sido testados em animais, né? Agora, a soja, a gente ouve muito falar da soja, né? E as pessoas, mas eu não gosto de soja. A soja é, sim, um alimento tão importante para quem decide retirar a carne do cardápio? Ela é importante, mas não é o único, né? Eu acho que eu acho que a pessoa que está começando, ela pode fazer a utilização da soja. Ela é completa porque ela tem alguns dos aminoácidos que são essenciais, que são complementares, porque normalmente nós juntamos o cereal com a leguminosa, mas existem outras combinações que podem ser utilizadas, e nesse caso a Natália, ela vai complementar, não, ela vai entrar no assunto com bastante propriedade, que a pessoa, conforme ela for se adequando, ela for experimentando, ela vai ver que são fáceis de utilizar e quebra paradigmas, né? Porque a pessoa tem ela acha, não, isso daqui é difícil de utilizar, mas é fácil de utilizar no dia a dia. Nossa, mas vai comer o quê se vai virar vegetariano? O cardápio é bem extenso, né? Sim, sim. É importante a gente destacar que a soja, embora ela tenha aí uma composição de aminoácidos completa, tanto quanto a da carne, ela tem alguns fatores antinutricionais, né, que são substâncias que podem se ligar a alguns minerais e diminuir a absorção desses minerais, né? Então, a soja em grão e a proteína de soja, a gente deixa para consumir esporadicamente, né? Mas quando essa soja é fermentada ou passa por algum processo de coagulação, como no caso do tofu, por exemplo, ela é muito melhor absorvida, né? Então, essa é importante. E aí, o Dr. Everton comentou, então, do cereal, né? Então, arroz, milho, trigo, centeio, cevada, cevadinha, uma porção de cereais, quando combinados com uma leguminosa, oferecem as proteínas completas, tá? Nós vamos fazer um intervalinho aqui, tem pergunta chegando que nós vamos responder daqui a pouquinho. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Conversamos sobre o vegetarianismo com a gente, a nutricionista Natália Uticava, que trabalha com nutrição vegetariana, e o cardiologista do Instituto do Coração de São Paulo, Everton Gomes. Tem perguntas aqui chegando, e justamente perguntando na questão das crianças. Deixa eu ver aqui, tem várias delas. Cadê? A Vanessa Orlando Cardoso. Ela fala se os bebês podem ser vegetarianos desde a introdução alimentar. Sim, eles podem ser vegetarianos desde que, obviamente, com um bom acompanhamento, né? Não tem a necessidade da carne, né? Essa combinação que eu comentei, cereais e leguminosas. E aí a gente só tem alguns cuidados, então se essa mãe está amamentando, né? Ou se essa criança está tomando fórmula, que é completa, né, em termos nutricionais, assim como o leite materno, né? Se essa criança consome leite, que normalmente não é recomendado, mas em alguns estratos da sociedade isso ainda acontece, alguns suplementos são necessários, né? Mas uma criança pode ser vegana, desde que ela seja amamentada, e as fórmulas normalmente, às vezes, têm alguns nutrientes que são de origem animal. Então, é uma coisa que tem que ser conversada com a família, né, com o pediatra, com o nutricionista da criança. Tá. Doutor Everton, mais alguma coisa, né? As pessoas se perguntam o que não pode faltar aí para o desenvolvimento infantil, que é tão importante, eu acho que o mais importante é que haja uma questão de responsabilidade, conforme a Natália falou, sobre a questão do acompanhamento. Então, assim,
você tem que ter uma opinião tanto do médico ou do nutricionista também sobre a questão da introdução da alimentação, para que você não falte a introdução dos elementos essenciais para que a criança tenha um desenvolvimento adequado. Dentro disso, todos os consensos internacionais demonstram que não há nenhum prejuízo para a criança em relação ao desenvolvimento e que ela não vai ter nenhum tipo de problema em relação a uma criança que tenha a introdução de carne. Na verdade, a questão daqui não é carne ou não carne, é uma questão de dieta equilibrada. Sim, que vale para tudo, né? Exatamente. O Giovanni Ferreira, via Twitter, pergunta, que vocês comentaram um pouquinho da deficiência da vitamina B12, né? Quais são as consequências dessa deficiência? A deficiência da vitamina B12, ela se manifesta principalmente com pequenos sintomas neurológicos, né? Então, às vezes um esquecimento, uma dificuldade de concentração, formigamentos nas mãos, nas extremidades, né? Isso, se não for tratado, pode gerar uma anemia, pode gerar complicações até a longo prazo, como demência, por exemplo, né? Então, todo vegetariano, ou mesmo qualquer pessoa que diminua o consumo de carnes, tem que fazer os exames periódicos para quantificar a B12 no sangue. E falando isso, quanto que é a necessidade de suplementação também nessa dieta? A necessidade de suplementação varia de acordo com a dieta da pessoa. Tá. Então, se a pessoa é ovo-lacto vegetariano, então, assim, um copo de leite ou um ovo que ela coma por dia, ela vai suplementar, acho que em torno de 3/4 da necessidade diária dela. Mas se existem uma quantidade maior que ela coma, queijo, entre queijos e ovos, essa necessidade acaba sendo completada. Mas em relação à pessoa que é vegetariano estrito, aí muitas vezes você tem a necessidade de suplementação mesmo com comprimidos, às vezes tem várias formulações que a pessoa vai ter que fazer utilização. Existem alguns outros suplementos que são à base de algas, que estão disponíveis aí no mercado, mas o mais importante é que haja um acompanhamento profissional nesse caso. Tentar fazer milagre aqui com o tempo, tem muita questão chegando. O André Amaral está querendo dar o testemunho dele aqui, que ele conta que é vegetariano estrito há 3 anos, o peso dele caiu de 102 para 89, a pressão arterial que chegava a 15/10, sem sentir nada, hoje se mantém em 11/7. Eu me sinto outra pessoa, ele está contando aqui para a gente. E a Vivian Cristina, ela pergunta, gestantes vegetarianas devem adicionar vitaminas específicas durante a gestação? Não, desde que elas também sejam acompanhadas. Toda gestante ela recebe aí uma orientação de alguns suplementos específicos, como ferro, ácido fólico, DHA, que é um tipo de ômega 3, agora também é uma coisa que a gente prescreve. Mas independente dela consumir carne ou não, isso tem sido um protocolo. Gestante, protocolo. Mas é claro que a vitamina B12 também tem que ser quantificada, porque se ela estiver baixa no início da gestação, ela também tem que ser suplementada. Né? A Anne Neves, ela fala assim, se tem alguma dica na questão de escolher os alimentos dentro do vegetarianismo, sendo que a questão dos agrotóxicos, né, vegetais e frutas aqui no nosso país. Olha, eu acho que assim, existe uma questão hoje que de uma escolha maior por produtos sejam orgânicos, né? Mas mesmo que não sejam, que tenham uma boa procedência, né? Acho que seria... E é interessante que os procedimentos que a gente faz em casa para remoção desses agrotóxicos, então muitas vezes deixar de molho em hipoclorito ou em bicarbonato, vinagre, eles tendem a reduzir em torno de 60%, 70% desses agrotóxicos, né? E é importante lembrar também que os alimentos de origem animal, eles concentram também um pouco dos agrotóxicos, porque eles tendem a ser mais gordurosos, né? Então, leite, manteiga, carne, a gente também encontra uma porção importante de agrotóxicos. Então, na dúvida, sempre que possível, buscar algum alimento orgânico, procurar produtores locais, parcerias, né, com esses pequenos produtores, para que também todo mundo saia ganhando. A Ana Valentina, que tem muita dúvida ainda sobre como foi dito da vitamina B12, onde encontrar então vitamina B12 sendo vegetariana?
Sendo vegetariano, a gente normalmente, pela alimentação, a gente não consegue, sendo vegetariano estrito, né? Sendo ovo-lacto vegetariano, a gente consegue ainda nos laticínios, nos ovos, né? Mas é importante sempre quantificar e, se necessário, algum suplemento. Normalmente, os suplementos, eles são veganos, oriundos de bactérias, né? De produção bacteriana. Aqui, como o papel nosso aqui é informar, né? Não tendo nem para esse lado, nem para o outro, buscando sempre um equilíbrio, né? O que não pode faltar num prato, numa alimentação saudável, independente ou não de quem come ou não carne? Só para a gente dar um recado final, doutor. Frutas, legumes e verduras, o FLV que se fala, isso daí é uma proporção que você tem que aumentar. No dia a dia, no seu prato, eu vejo muitas vezes pacientes que vêm comigo e que eu vejo com colesterol alto, com hipertensão, e que às vezes eles chegam e diz, não, mas eu como verdura, eu como uma salada. E às vezes a salada é só aquelas 2 folhinhas de alface e 3 rodelas de tomate. Então a gente tem que comer mais disso daí, independente se você é vegetariano ou não. Mais frutas, legumes, verduras no prato. Isso, Natália. Cereais, leguminosas, castanhas, sempre que possível, né? Mas essa combinação do arroz e feijão já faz bastante efeito. Maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês, essas informações hoje tão importantes, e até uma próxima. Até mais. E obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você.